Olá, graça e paz, ministros e adoradores. Chegamos então ao nosso último vídeo, 7 vídeos aí com o assunto de liderança, uma semana abençoada. E hoje eu vim falar de um tema super importante. Às vezes você está pensando assim, Fran, mas eu não sou líder ainda. Talvez ainda não, mas às vezes o Senhor ele abre uma porta para que você comece aí a liderar um ministério, liderar uma célula, um discipulado. E é bom que você comece assim com o seu pé direito, já sabendo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Gostaria de falar que o tema de hoje é um tema muito importante, super importante, para que vocês venham desenvolver uma liderança sadia. E o tema é A Família Vem em Primeiro Lugar. É claro que nós estamos falando para você que já é casado, tá? Igual no meu caso, eu sou casado, eu tenho meu marido, eu tenho a minha casa, eu ainda não tenho filhos ainda, né? Mas então eu tô falando com você que já tem aí a sua casa, já tem esse ministério aí de cuidar de outra vida aí. E o Senhor pediu para que eu trouxesse essa palavra. A família vem em primeiro lugar. E você que ainda não tem sua família, eu sempre cresci com isso, eu dediquei a minha juventude e minha adolescência toda na obra do Senhor, nos ministérios e tudo, mas é isso que o Senhor deseja, que nós, no seu tempo de juventude, no seu tempo da sua adolescência, você dedique esse tempo ao Senhor, dedique-se ao reino, dedique-se a trabalhar cada vez mais para o reino de Deus, colocando o reino de Deus e o serviço do reino em primeiro lugar para você solteiros. Mas aí então a gente casa e o nosso primeiro ministério é a nossa família, tá? Eu não estou falando de questões, existem duas formas de você analisar o contextual. Vamos lá. Quando nós falamos em questões de prioridades, quando nós colocamos assim dentro de nós, sempre tem que vir primeiro Deus, o nosso cônjuge, os nossos familiares e amigos, e aí vai descendo aquela lista toda. Agora, quando eu estou falando sobre o seu serviço, o doar-se, né, o seu trabalho, o seu empenho, primeiro, para você casado, tem que vir para sua família, depois para o reino de Deus, ali o seu serviço ministerial, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. A família vem em primeiro lugar. Amém? Todos os dias, eu vou ler aqui para você, pais e cônjuges abandonam a sua família pelo sucesso. Queridos, isso é tão triste. É quase tão difícil como você dirigir, assim, rumo à estrada abaixo mesmo. Eles vão longe e demora para perceber que a família ficou para trás. É uma tragédia, não é mesmo? Queridos, isso não está longe não. Se vocês observarem, tem exemplos aí perto de você sobre isso. Tem exemplos aí do seu lado para você aprender, né? As pessoas elas valorizam mais as carreiras, o sucesso e a felicidade pessoal do que familiar. Quantas vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive dos meus pais. E aí as pessoas começam a trabalhar e acabam se esquecendo que o mais importante é o tempo de qualidade que você vai ter com seu filho. Dentro desse contexto da liderança é a mesma coisa, né? Às vezes você está aí no seu ministério. Gente, quantas mulheres eu já vi que vêm na igreja, têm os seus ministérios dentro da igreja, mas o marido ele não vem na igreja. E elas não conseguem ganhar os maridos. Eu já ouvi uma vez de um marido dizendo assim, ela só fica na igreja, ela só vive na igreja, ela não faz nada aqui em casa. Então, são coisas que você precisa avaliar, sabe? Será que essa mesmo é a vontade de Deus? Que eu passe todo o meu tempo aqui e não cuide do meu marido? Será que o Senhor está se agradando disso? Então, é necessário que você avalie isso, né?
O que muitos acabam percebendo é que a esperança da felicidade à custa do fim da família é uma ilusão. Queridos, a família é a obra do Senhor, é um pouquinho de demonstração do amor de Deus que nós temos aqui na terra, né? O amor da nossa família. Então é muito importante que a gente realmente, para construir uma família forte, eu tenho que fazer daquele ambiente familiar um ambiente forte, sabe? Um ambiente de bênção, um lar abençoado, um lar de união, de comunhão. E você precisa também exercer essa liderança dentro da sua casa, porque a liderança ela começa em casa, realmente, né? Para conduzir a sua família, você necessita aprender e desenvolver algumas técnicas para que você venha conduzir da maneira correta a sua família. Para nós, mulheres, é muito importante a gente exercer a nossa liderança no papel de mulher dentro de casa, né? Você ali, às vezes, desenvolver algo novo, né? Como eu posso agradar meu esposo com algo novo, uma alimentação, e buscar aí, tem tantos artifícios para eu cuidar da minha casa, para eu cuidar da organização da minha casa, né? Para como que eu posso organizar o meu trabalho para que eu venha a ser uma esposa que, segundo o coração de Deus, uma esposa dedicada ao meu esposo. Como conciliar essas coisas, como organizar a chegada de um novo filho. Então eu vejo assim que nós, como mulheres, nós temos um papel ali todo fundamental na formação dos nossos filhos. E nós temos que trabalhar e pensar nisso também, em começar a criar estratégias para exercer isso dentro de casa. E é um papel de liderança, e os maridos também. O papel de provedor, o papel de educação dos filhos, de estar ali junto, ajudando. Então, dentro de casa, queridos, a liderança começa dentro de casa, né? Te dar um exemplo bíblico, né? Uma boa influência bíblica para a gente ver é sobre a vida de Josué. Para ele conduzir sua família, para Josué conduzir sua família era mais importante do que conduzir todo o país, né? Vamos lá ler em Josué 24:15. Eu vou abrir para vocês. Josué 24:15. É muito importante, olha, imagina só, conduzir a família dele lá no deserto até a terra prometida era mais importante do que conduzir todo o país. E a gente precisa avaliar isso. Precisa realmente avaliar isso. Deixa eu abrir aqui certinho. Josué, abram aí a Bíblia de vocês. 24, no versículo 15. Olha o que diz. Mas se vós parece mal os serviços do Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se há outros deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses de amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam ter essa consciência, queridos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué ele tinha as prioridades dele, só que tudo na casa de Josué estava em ordem. Por isso que ele ganhou credibilidade para liderar todo o território de Israel, porque na casa dele ele exercia liderança. Então, para você que quer ser um líder bom, avalie como você tem liderado a sua casa. Avalie como estão as situações dentro da sua casa. Se você tem uma família, coloque em primeiro lugar em seus relacionamentos. Não há um legado como da influência positiva que os líderes podem exercer aí na sua família. Queridos, é uma coisa de se pensar. E para você que tem líder, que tem filhos, conduza bem os seus filhos, né? Pensa lá, lembra da história de Eli? Eli contribuiu para a queda dele, né? Ele contribuiu para tudo aquilo que aconteceu com ele.
Porque ele não colocava o reino de Deus em primeiro lugar, ele colocava os filhos em primeiro lugar, né? Ele ensinava as pessoas, mas ele não conseguia ensinar os filhos, né? Ele achou que os seus filhos aprenderiam só porque eles viviam na casa do Senhor, e não é verdade. Precisava que ele estivesse ali, empurrando os filhos dele, trabalhando arduamente na educação dos filhos, né? Então, não seja como ele, sabe? Eu ainda não tenho filhos e eu tenho algumas ideias muito formadas daquilo que eu quero quando os meus filhos chegarem, né? Eu entendo que há uma necessidade de eu educá-los e ensiná-los o caminho da verdade, ensiná-los na formação do seu caráter. E é muito importante que você realmente faça isso e faça as escolhas corretas, né? Olha só, ele ensinava no trabalho, mas não ensinava em casa, dentro de casa. Então ele fracassou como um líder. Ele fracassou porque ele não conseguiu, né, gerenciar a sua casa. Então, queridos, a palavra do Senhor ele diz: instrui a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, preste bem atenção nisso, você que é pai, que você que sonha em ter um filho um dia. Lembre-se que a maior liderança começa dentro de casa. Lembre-se que a sua família deve estar em primeiro lugar e depois servir ao Senhor. É a mesma coisa de eu vir aqui, estar fazendo esse vídeo para vocês, sendo que a minha casa está uma bagunça. É necessário que a minha vida esteja organizada para que eu venha transmitir realmente aquilo que o Senhor quer falar com vocês. Então, são coisas que precisam ser avaliadas, sabe? E eu quero que você, líder, venha avaliar realmente se você está dando o melhor para as pessoas que você ama, para a sua família. E se você está moldando sua família para fazer o que você quer também. Já vi muitos pastores desistindo do cargo porque falharam como pais. Não seja assim. Não seja assim, sabe? O Senhor, ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, sabe? Ninguém é perfeito, mas exerça a liderança de forma correta. Se o Senhor colocou e estabeleceu a família como um projeto de Deus, Ele te entregou e Ele tem te falado que para a família em primeiro lugar e depois o serviço do reino, lembrando aquilo que eu te falei, estamos falando sobre trabalho, sobre doar-se, sobre exercer uma função, sobre exatamente aí colocar as suas mãos na massa. Estou falando sobre serviço. O primeiro serviço deve ser dentro da sua casa, os primeiros ensinamentos, sabe? Então, não confundam as coisas, porque o Senhor sempre deve estar, o Senhor Deus deve estar sempre em primeiro lugar dentro dos nossos corações. Mas na questão de trabalhar, de servir, é sempre em segundo lugar o reino, tá? Serviços, de ministérios, é sempre em segundo lugar. Então, essa foi a palavra que eu trouxe para você hoje. Mais uma vez, o Senhor falou muito comigo através disso. E que você venha realmente ser um líder de sucesso. Eu te desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Seja realmente um líder que venha exercer tudo isso que nós fomos falando durante esses 7 dias. E eu te desejo, assim, tudo de melhor, que você possa realmente crescer depois desses vídeos. E eu entrego as nossas vidas na mão do Senhor. E eu creio que Ele vai te levantar, querido, para grandes coisas, grandes planos. Você não assistiu esse vídeo à toa, o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você buscar pela presença dEle, lembre-se sempre, gente, quando você, presta atenção, não confunda o tempo que você precisa ter com Deus com o tempo que você está servindo a Ele. São duas coisas diferentes. Você precisa ter esse tempo de busca em Deus.
Muitas vezes as pessoas só servem, só trabalham, limpa a igreja, faz o serviço da casa do reino, faz de maneira boa, faz de todo o coração, mas elas não se esquecem que o mais importante é quando elas estão lá com seus joelhos dobrados, orando, buscando pela presença de Deus. Aquilo é o mais importante. Então não confunda, tá? Não seja somente um servo, seja filho de Deus. E exerça esse amor de Deus. Busque, o ame, o converse, passe tempo com o Senhor. Sabe? E todas essas coisas vão ser mais fáceis de você lidar, porque Ele vai te instruir. Amém? Então, eu quero finalizar esse vídeo agradecendo a Deus por essa semana da liderança, em que todos nós crescemos um pouco mais. Que Deus abençoe a sua vida e que toda honra, toda glória seja a Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amém.